Bom dia, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje o nosso devocional é com o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Está lá em Mateus 13:31. Amém? Nós vamos estar meditando, mas nós vamos estar fazendo uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse dia, que se renova mais uma vez o teu amor sobre nós, a tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda a ter compreensão, revelação, entendimento da tua palavra, que o nosso coração seja aberto para receber a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, Provérbios, Mateus 13:31, parábola do grão de mostarda, está falando assim, Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Então, o Senhor Jesus está explicando sobre o reino, mais uma vez, um aspecto do reino. Ele falou sobre o joio e o trigo, que nós falamos ontem sobre a semente. E agora o Senhor está falando sobre um outro tipo de semente, especificando a semente. E como que o reino de Deus se parece. Por que Jesus falava isso? Porque a agricultura é ainda forte lá no Oriente Médio. E nós aqui, talvez da América, das Américas, nós não temos tanta noção assim de agricultura, porque para nós já vem uma coisa mais pronta. A gente chega no sacolão, já está ali pronto o fruto, mas na verdade houve um processo para aquele fruto chegar ali naquela bandeja, naquela prateleira. Então nós às vezes estamos tão viciados em ter as coisas prontas que nós nem imaginamos e nem pensamos no processo que foi vivido para aquela planta estar ali. As árvores mesmo, muitas das vezes a gente que vive na cidade, a gente não planta a árvore, a gente não planta as coisas para ver o seu crescimento. Já está tudo pronto, as árvores já estão crescidas, então a gente não tem noção do processo. Mas quem gosta de plantação, quem gosta de plantas, eu aprendi a gostar, a admirar o tempo que se gasta para uma planta, para ela crescer, para germinar. Eu comprei uma rosinha para pôr aqui dentro da minha casa. E essa rosa, ela já viveu vários processos. Quando ela chegou, ela estava linda, cheia de florzinhas. Aí as florzinhas secaram, eu tirei, podei algumas, e aí elas foram e deram novos brotos, brotaram novamente. Aí o vaso estava ficando pequeno, nós colocamos num vaso maior, e no vaso maior ela deu mais ramos. Então assim, e todo dia regando. Aí meu marido decidiu fazer um jardim na parte de baixo, tirou ela do vaso, colocou no jardim. Só que na terra ela começou a secar, ela ficou como um graveto. Porque talvez a terra não seja boa, como a parábola da semente, a terra não era boa, então ela ficou igual uns gravetinhos assim, quase morreu. Aí ele tirou e colocou num vaso. No vaso ela voltou a florescer. De novo voltou a florescer, não, ela voltou a dar folhas. E agora vai nascer os brotos, depois dos brotos as florzinhas. Então foram vários processos que essa planta viveu. Aqui está falando de um grão de mostarda, que ele é pequenininho. Se você for olhar na internet, ele é um grãozinho pequenininho. Mas quando ele é plantado, se torna a maior das árvores. Aqui está falando que pode chegar até 3 metros de altura. Então é muito alto, é muito grande. E o reino de Deus, ele é assim, ele é como uma semente, é uma palavra de Deus que é colocada no nosso coração. Mas quando nós deixamos essas palavras se tornar vida em nós, ela cresce, se expande e se torna também lugar para outros, que aqui fala. De maneira que as aves vêm aninhar em seus ramos. Então, o reino de Deus, ele cresce tanto em nós, em nosso coração, porque Jesus fala que o reino está dentro, não está fora. Então, o reino de Deus, ele cresce dentro do nosso coração, ao ponto daquilo que Deus está fazendo em nós, o processo de Deus nas nossas vidas, alcançar outras pessoas.
outras pessoas vão poder descansar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por quê? Porque elas vão olhar para as nossas vidas e ter esperança de que sim, há um caminho, há uma verdade, há vida. Por quê? Porque Deus fez na vida dessa pessoa, porque o reino de Deus está ali. Então elas vão poder descansar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por isso que nós devemos deixar Deus trabalhar em nosso coração. E o processo é doloroso. O processo é doloroso, ele não é fácil. O processo da árvore, da semente para se tornar árvore, ele não é fácil. Ninguém quer viver isso, todo mundo já quer pronto. A geração que a gente vive, ela já quer a coisa pronta. Não, eu vou plantar num dia, no outro dia eu já quero colher. Mas com o reino do Senhor, no reino de Deus, no reino dos céus, no mundo espiritual, é diferente. Ele não é regido pelo nosso tempo. Não, é o tempo de Deus. É o processo que a gente vive. O que é processo? É como uma carne que está inteira, ela é processada, ela se torna moída. Então, o processo, ela viveu um processo, ela saiu de um formato e foi para outro formato. Então, esse foi o processo. Então, o processo, ele é difícil. Eu comparo muito o processo do Senhor com a gestação de um bebê. O bebê, ele entra introduzido no útero como uma semente. À medida que ele vai sendo alimentado, ele vai crescendo, mas ali o bebê que está ali dentro é tudo escuro para ele, é tudo escuro. Então é um ambiente novo, é escuro, e a única coisa que ele consegue é ouvir. Ele consegue ouvir a voz da mãe, a voz dos familiares. Então, durante o nosso processo com o Senhor, durante o momento de processo, e a gente vai viver esses processos até Jesus voltar ou até nós encontrarmos com Ele na nossa morte, a melhor maneira de viver o processo é ouvir a voz do Senhor. É ouvir sempre a palavra do Senhor. E aí nós vamos conseguir passar por esses processos que muitas das vezes para nós são escuros, são difíceis, é para moer a carne. É isso? É matar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. E como que eu consigo suportar todo esse processo, todo esse processo, como que eu consigo viver esse processo? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a voz do Senhor, seguindo a direção da voz do Senhor, eu vou conseguir viver esse processo até me tornar aquilo que Deus me chamou para me tornar. Então o bebê ele está assim, sendo nutrido, e ele também sendo alimentado, e ele também ouve, até que chega o momento dele nascer. Então tem uns períodos na nossa vida que a gente está ouvindo a voz de Deus, sendo nutrido pela palavra do Senhor, confiando no Senhor, confiando mais na palavra do Senhor do que naquilo que a gente sente, do que naquilo que a gente vê. Isso é confiança. Confiando em Deus, crescendo, uma hora vai nascer. Então uma hora essa semente ela vai se tornar uma árvore. Ela vai se tornar uma plantinha, da plantinha ela vai crescendo, até se tornar uma árvore. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos dar maturidade. A gente crescer, até que a nossa vida toque outras pessoas, até que outras pessoas sejam salvas através da nossa vida. E esse é o poder do Evangelho, o poder de salvar as pessoas, de livrá-las do fogo eterno. E isso que Deus quer fazer em nós, e depois, primeiro em nós, depois através de nós. Então o reino de Deus é como um grão de mostarda que é plantado em nós. E quando nós deixamos essa verdade de Deus tirar a vida em nós, isso também vai alcançar outras pessoas. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho, uma caminhada por onde eu tenho de percorrer. Existe a verdade, é quando a palavra de Deus se torna verdade na nossa vida. É quando eu leio uma passagem e quando eu vou traduzir ela, eu vou transferir ela para a minha vida, eu vejo, não, Deus já fez isso aqui na minha vida. Então ela se tornou uma verdade na minha vida. Então a palavra de Deus ela foi tão inserida no meu consciente, na minha mente, naquilo que eu acredito, no caminho, que aí se tornou uma verdade para mim. Se tornou uma verdade para a minha vida.
a palavra de Deus se tornou eficaz na minha vida, se tornou algo visível na minha vida, então ela vai gerar vida. Então aquilo que se tornou verdade na minha vida, Jesus é uma verdade na minha vida, vai gerar vida. Ele vai gerar vida. Caminho a percorrer. Verdade é uma verdade que eu creio. Vida é aquilo que eu vivo. Então eu não consigo mais viver uma vida desconectada do Senhor, porque a palavra já se tornou real na minha vida. A palavra já se tornou real na sua vida. Então isso é caminhar com Jesus. Eu aceitei Jesus, eu caminho com Ele. Ele é a verdade absoluta na minha vida e Ele transformou a minha vida. Então, através dessa transformação na minha vida, eu vou alcançar outras pessoas. Outras pessoas vão ver que existe algo diferente dentro de nós e elas vão querer saber. E elas vão descansar nisso que está em nós. Porque as árvores, elas vêm para aninhar-se em seus ramos. Então elas vêm descansar. Elas vêm olhar para a nossa vida e falar assim, peraí, tem esperança para mim. Peraí, tem algo diferente. Essa pessoa vive de algo diferente, porque ela está vivendo no reino de Deus. Quem vive no reino de Deus vive de forma diferente. Não vive conforme o mundo, não tem a mente desse mundo, tem a mente de Cristo. Tem Cristo como Senhor. Então as pessoas notam a diferença. A candeia, ela não é colocada debaixo da cama, ela é colocada num lugar alto para as pessoas verem. Então quem está vivendo no reino, ele é luz, ele é o sal da terra. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a pequena semente, porque ela pode se tornar uma grande árvore. Não despreze uma palavra que o Senhor está falando com você. Não despreze. Deixe essa palavra gerar vida em você. Deixe essa palavra se tornar uma verdade na sua vida. Se tornar vida em você. E que outras pessoas também sejam alcançadas através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas seja nutrido pela palavra, pela verdade do Senhor. Às vezes a gente procura vídeos e vídeos na internet. É como fast food esses vídeos na internet. Porque é bom, é prazeroso, é ótimo escutar uma palavra de incentivo. Uma palavra do Senhor. Mas a nutrição, aqui que nos vai nos dar força, vem pela palavra de Deus. A palavra quando eu paro para sentar, quando eu paro para fazer. Como eu enxergo assim, né? Eu paro para fazer o meu alimento, eu paro para sentar, para buscar, para preparar e para me alimentar daquilo. Então eu sou nutrido com uma palavra, com algo que é saudável. Amém? Então quando eu sento para fazer o meu devocional, eu sento para estudar, eu sento para estar com Deus, eu mesmo estou preparando meu alimento. Eu mesmo estou buscando a minha nutrição. E aí eu posso buscar em outras pessoas a receita a receita do bolo, a receita da comida. Eu posso buscar, posso olhar para quem já está à minha frente, já sabe fazer e fazer também, como algo saudável. Mas eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso fazer meu alimento. Então, o devocional é isso, é quando eu mesmo sento para poder fazer. Eu mesmo sento para buscar, eu mesmo sento para me alimentar. E isso que vai nos dar força, isso que vai nos ensinar e nos ajudar a viver a vida do reino de Deus. E quando as pessoas veem essa diferença nas nossas vidas, elas vão poder descansar, elas vão poder olhar. É verdade. O reino de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem como, tem saída, tem solução, tem uma luz. Diante das trevas que o mundo vive, existe a luz, existe um caminho. Jesus abriu um caminho e existe um caminho para se andar, para se viver, para andar em verdade. Amém? Então, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje. Que nós possamos deixar o reino de Deus agir nas nossas vidas, crescer, se tornar grande e que outras pessoas sejam alcançadas através daquilo que Deus depositou em nós. Né? Pai, obrigado por essa palavra.
Que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos nossos corações, continue nos ajudando, nos dando discernimento, entendimento. Que a nossa vida, Senhor, seja porta de entrada para outras pessoas na Tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Que a nossa obediência seja porta de entrada para muitas e muitas e muitas pessoas ter um encontro com o Senhor. A Bíblia nos relata que Jesus é a porta das ovelhas, Deus. Mas nós somos imitadores de Cristo, então que a nossa vida imite Cristo a ponto das que as pessoas querem entrar por esse caminho. A ponto das pessoas poderem descansar e ter certeza que o Senhor é real, que o Senhor vive e que o Senhor é a verdade absoluta. Nos ajude a ser, Deus, esse canal de bênção para outras pessoas. Nos ajude a ser parecidos contigo, Deus. Nós necessitamos de Ti, da Tua presença, da Tua orientação. Eu vejo uma porta aberta do Senhor para que a gente passe, para que a gente viva a vida verdadeira do Senhor, para que a gente viva o sobrenatural do Senhor em nossa casa, em nossa família, em todas as áreas das nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos chama pelo nome, que pega em nossa mão, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado do Senhor. Eis-nos aqui, Deus, para que o reino do Senhor se expanda em nosso coração, na nossa vida, em nossa família, em nossa casa, na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o nosso devocional de hoje, a parábola do grão de mostarda. Amanhã nós estaremos aqui com a parábola do fermento. Deus abençoe.